Começando agora mais um podcast da FENIG, da Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu, um podcast que a gente está trazendo aqui para você artistas, personalidades, artesãos, cantores, pessoas que fazem a cultura da cidade de Nova Iguaçu. A gente já fez o primeiro programa de estreia destacando o mês da consciência negra, né, com artistas de Nova Iguaçu das artes visuais, da fotografia, né, Lenira Silva, e também o Paulo Santos. A gente tem já a edição que vocês também podem acompanhar das artesãs Marcela Auxiliadora e da Adriana Rodrigues, que também relataram para a gente a experiência delas, né? Tanto pessoal quanto a experiência de vida e de crescimento profissional através do artesanato. E hoje a gente vai falar aqui no podcast da FENIG sobre um tema que é muito pulsante na nossa cidade, né? Que é a cultura musical de Nova Iguaçu. Nova Iguaçu é uma cidade extremamente musical e a gente vive uma história cultural através do nosso entrevistado de hoje. A gente vai junto com eu e a Raquel Batalha, da FENIG, aqui do lado, vamos conversar com o Daniel Guerra, que é um artista musical, um gestor cultural, uma personalidade em movimento de Nova Iguaçu há muitas décadas, sem revelar a idade. Mas todo mundo que conhece a história de Daniel Guerra sabe que essa história é uma história longa, frutífera e que vem construindo muitas coisas aqui na nossa cidade de Nova Iguaçu. Do meu lado, a Raquel Batalha. Raquel, tudo bem? Olá, tudo bem, Ana? Tudo bem, Daniel? Tudo bem, tudo jóia. Tudo certinho. Pois é, eu e Raquel vamos começar a conduzir essa conversa com você, Daniel Guerra. A gente começar a falar de onde que você veio, Daniel. Para quem não conhece a história do Daniel, quem já conhece vai ver as nuances dessa história, e quem não conhece vai saber de onde você veio, Daniel. E onde você começou sua vida, onde você vive, quem é você, Daniel Guerra? Vamos lá. Desde já agradecido pela oportunidade de estar aqui nesse podcast da FENIG, com você, Ana, com a Raquel, duas pessoas que eu tenho muito respeito, muito carinho. E vamos lá. Daniel Guerra, Pernaoca, eu me digo que eu sou Pernaoca porque sou de Pernambuco, Recife, e vim morar no Rio de Janeiro nos anos 70. E desde lá para cá comecei a construir uma relação com o Rio de Janeiro. Sou de uma família musical de 6 irmãos. Minha mãe evangélica da igreja, regia coral de igreja, meu pai participava do coral da igreja. Eram trabalhadores humildes lá da região metropolitana de Recife. Me chamo Daniel de Oliveira Melo Guerra e vou dizer para vocês por que me chamo Daniel. Porque meu pai, na época do golpe militar de 64, meu pai foi perseguido pelos militares. Minha mãe grávida do Daniel, de um tal de Daniel que estava na barriguinha dela, foram até na minha casa, tá, meus irmãos escondidos, minha mãe escondida, tal, aquela coisa toda. Jogaram uma granada no terraço da minha casa. Minha mãe grávida caiu dentro de casa comigo. E foi um tipo de um momento muito delicado. Quando meu pai apareceu, meu pai estava fugido no interior do estado de Pernambuco, no sertão. Quando meu pai apareceu e aquela coisa toda, se meu filho nascer com saúde, eu vou botar o nome de Daniel, em função que ele fugiu das covas dos leões. E aí, Daniel se constituiu, veio para cá, para o Rio de Janeiro, moleque ainda, com 6 anos de idade, chegando no Rio nos anos 70, em plena Copa do Mundo. Fui morar na Prata, perto daquela igreja de Santo Antônio da Jacutinga da Prata. Ali eu estudei o primeiro educandário Santo Antônio, em frente a essa igreja. E depois fui morar em Mesquita. Mesquita ainda pertencia a Nova Iguaçu, né? Fui morar em Mesquita, meu pai conseguiu ter uma casa e depois adquirir aquela casa, alugou uma casa, depois trabalhando como vendedor de bolsas na rua, panelas. Eu também vendi panela, como meus irmãos também ajudaram meu pai nessa construção de trabalho, né? E meu pai ajudando nesse trabalho todo,
ajudando a formar meus irmãos e meus irmãos, indo para a luta. Com 16 para 17 anos, eu casei cedo, moleque ainda, conheci uma pessoa. Foi Yara, mãe das minhas filhas, da Luana e da Dandara, que são duas. E vim morar em Nova Iguaçu. E até então, o universo musical era ainda muito prematuro. Eu estava aprendendo a tocar violão, 16 a 17 anos, aquela coisa toda. E com a influência da minha família, dos meus irmãos, que todos cantavam Beatles, cantavam Clube de Esquina, cantavam as músicas dos anos 70, né, na verdade. Milton Nascimento e muitas músicas em inglês, né. E quando eu vim morar em Nova Iguaçu, já fui camelô, trabalhei vendendo calcinhas na rua, vendendo cartões de Natal, e fui um cara muito trabalhador para começar. Comi uma fase da minha vida, que era aquela fase que todo mundo tinha que namorar, curtir um pouco. Eu estava me formando no magistério. E trabalhando na ABEU, estudei na ABEU e comecei a trabalhar na cantina da ABEU, depois fui inspetor de disciplina da ABEU, depois comecei a trabalhar na coordenação da ABEU e depois me formei e dei aula na ABEU. E professor de que... Era de magistério, de primeira a quarta série, mas depois, quando eu fiz faculdade de comunicação social, eu dei aula de educação artística, que era curso paralelo que eu fiz, que faltava, e aula de geografia, porque faltava professor. Nossa Senhora, se vira os professores no EJA, se virando. Né? No EJA, que era turma de aula em Morro Agudo, né, no Patrício Antunes, que era um colégio beirando a Dutra, que é do Estado, e outro no Riachão, esqueci o nome agora, faz tanto tempo, esqueci o nome. E nesse período que eu dava aula, eu já comecei a tocar na noite. E o primeiro lugar que eu toquei também foi em Comendador Soares. E dali eu trabalhava na ABEU como coordenador. E eu percebi que a música estava dando mais dinheiro do que eu trabalhar na ABEU, no departamento de coordenação da escola. E eu comecei a dedicar a questão musical, de estudar na Vila Lobos. Comecei a ver que aquilo é o que eu queria. Não queria trabalhar, mas continuando dando aula. Eu passei no concurso do Estado e da Prefeitura, dando aula. E até que um belo tempo, eu, sei lá, cargas d'água, quis ter um bar. Eu tocava na noite. Já tinha um público seguidor do Daniel na noite. E quis ter um próprio bar. Achei que os donos do bar ganhavam muito dinheiro em cima de mim. Verdade. E me pagava pouco. E pintou a oportunidade de ter um bar do lado da prefeitura, que era um botequim. A ex-esposa era empreendedora, tinha um olhar também de empreendedora, a Yara. Vamos formar um bar? Vamos. Eu era mais o cara artística, né, da ficar com a parte artística, e ela mais com a parte administrativa. E era um botequim que virou bar noturno. E as pessoas que me seguiam nos outros bares, começaram a me seguir no meu bar, ir para lá. Fiquei um ano nesse bar do lado da prefeitura, se chamava Cálice. E no período desse bar, tipo assim, era um ano, era um arrendado. E quando chegou o final do contrato, o proprietário chegou assim, olha, eu quero vender, se você quiser comprar, é tanto, era um valor absurdo. E eu iniciei esse bar sem dinheiro, com a mão na frente e a mão atrás. Não tinha dinheiro, pedi dinheiro emprestado a meu pai, aquela coisa para o comércio iniciar. E aos poucos o dinheiro que entrava, eu começava a comprar coisas que fazia necessário ter no bar, a estrutura do bar. E o bar, o cara ele me propôs para eu vender, comprar o bar, né? O ponto. Eu não tinha dinheiro para comprar o ponto. Aí o cara levou um interessado no dia que eu estava tocando, uma sexta-feira à noite, lotado o bar. Aí o cara achou que ia se dar bem, né? Aí comprou o ponto. Mas o cara não sabia que o ponto mais importante era um tal de Daniel, que estava tocando, que era o conhecido. E o bar foi... O cara ficou... Aí eu fiquei procurando um espaço, já que aquele gostinho de ter um bar de um ano ficou dentro de mim. Eu comecei a procurar um espaço. E tive um belo sonho que seria da Praça Santos Dumont. E um dia, indo para casa dos meus pais, que moravam em Mesquita, eu já morava em Nova Iguaçu, casado, eu soltei na Praça Dumont, na Santos Dumont, soltei e comecei a olhar, até que eu olhei
um ponto que era uma oficina que estava entregando o ponto. Eu falei, cara, quem é esse proprietário? Aí eu vi um senhor, olha como tinha que ser meu, né? Quando tem que ser as coisas, né? Um senhor que estava numa casa de 2 andares, olhando para mim, e eu olhando lá dentro. Aí ele perguntou, você quer alguma coisa? Eu falei, você sabe quem é o dono daqui? Ele falou, sou eu. Eu falei, tá para alugar? Tá para alugar. Eu falei, desce aí, vamos conversar. Aí eu perguntei, enfim, aluguei o ponto, que era era uma oficina, que não tinha estrutura nenhuma de bar. Aí eu fui lá, fui pedreiro, junto com mais um amigo e outro amigo, pra gente criar uma pequena estrutura para dali começar o ponto e ganhar as pessoas que eu tinha para ir para lá. Sem estrutura nenhuma, era horrível. E é esse lugar horrível, né, Raquel? Que ele está falando que é horrível, é o que entra na segunda parte da nossa história, né? Uhum. O Daniel vem contando uma história, né? Às vezes a gente até conversa lá com o presidente da FENIG, Miguel Ribeiro, que a Nova Iguaçu tem um monte de coração iguaçuano, né? Uhum. Gente que vem de todos os lugares do Brasil, como ele, né? Que veio do Maranhão, você também veio do Nordeste, trazendo, né, tanta contribuição para a cidade de Nova Iguaçu, construindo uma história. E aí você chega em Nova Iguaçu, passa por toda essa trajetória até que chega nessa história do bar, né, Raquel? Pois é. E assim, é curioso, porque eu conheci Daniel no bar do Daniel. Né, eu ia com os meus pais para o Daniel's Bar, que era o ponto mais famoso porque agregava cultura. Porque ali não era só música, né, Daniel? Não era só música. Então, fala um pouquinho dessas vertentes culturais, porque muita gente cresceu, coletivos poéticos, enfim, Sim. Várias vertentes culturais começaram ali no Daniel's Bar. Como é que isso foi? Como é que você construiu isso? Raquel, a conjuntura, o período que foi 88 para 89, né? Começou em 89. 89 é a conjuntura política e também da estrutura de Nova Iguaçu. Nova Iguaçu tinha fechado o Teatro Arcádia, que por um bom tempo foi uma referência cultural da cidade. Vários artistas famosos, tipo, que estavam começando a carreira, Gonzaguinha, Luiz Melodia, Elba Ramalho, foram no Teatro Arcádia, que era o ponto de referência de Nova Iguaçu. Quando a prefeitura fechou o Teatro Arcádia, ficou uma lacuna cultural. Né? Surgiu o Daniel's Bar, eu era envolvido com política já em Nova Iguaçu, não uma política tipo assim, partidária diretamente, mas era uma política ligada mais à questão dos partidos de esquerda. Não era a um partido. Eu era um pouco do PT, do PDT, do PCdoB, enfim. Frequentava alguns partidos, aquela coisa toda. E a maioria, o bar começou, quando ele surgiu, essas pessoas dos partidos políticos que estavam em efervescência em 89, que era a época, já tinha acontecido as diretas já em 88. Já tinha. Né? Já tinha tido uma eleição. Uma eleição, não, e a eleição estava para vir, que era de 89. 89, exatamente. Que era Lula, Leonel de Moura Brizola, era Collor de Mello, se não me engano, Fernando Henrique, tinha Mário Covas. Não sei se era Fernando Henrique, era Mário Covas. 89? Era Mário Eu Covas. acho que na eleição de 89 estava todo mundo. Tava Ulisses Guimarães. Tava Ulisses. Aureliano Chaves. Tava o Paulo Freire, não, o Roberto Freire. Roberto Freire, a Fifi Domingos, Aureliano Chaves. Enfim. De tudo isso eu só lembro dos jingles. Que eu amava os jingles. Paulo Maluf. E aí, como o bar não foi eu que induzi, as pessoas acabavam suas reuniões políticas e iam pro bar para continuar tomando cerveja no bar. Vão lá para Daniel. E era uma coisa simples, porque não tinha cobertura. Quando chovia, era pega para capar, porque as pessoas ficavam num pedacinho coberto e 80% do bar era o céu aberto. Um pó de pedra que eu coloquei lá, aquelas coisas todas. E eram super simples. E essa simplicidade, eu acho que ia de encontro aos anseios das pessoas. As pessoas também eram pessoas simples, pessoas que não estavam afim do lado chique, do lado, né? Queriam simplicidade. E aos poucos, começou a frequentar poetas, músicos, atores, tal. E eu, até então, Daniel não estava muito atenado para ser um produtor do bar.
Até que um belo dia, cismei querer fazer um festival de música. E foi o festival de música que abriu a ponte para o Daniel ser um pouco produtor e aprender a produzir coisas no bar. Então, eu chamei outras pessoas para trabalhar junto comigo na produção, né? E o bar começou a fomentar. Então, foi uma coisa que surgiu do festival de música. Que muitas pessoas que hoje estão tocando na noite, Marcelo Tuan, que toca no Abracadabra, Beto Rocha, Fernanda Moraes, enfim, um universo interessantíssimo de pessoas surgiram no primeiro festival, Festibar, Daniel Festibar. E foi uma loucura. E aí o negócio deu tanto certo que não era nem a premiação. As pessoas não estavam pedindo. A premiação, se eu não me engano, o primeiro prêmio era um violão, depois era um curso de inglês, alguma coisa que na época a gente tentou. E era a época que não existia internet, nem tão pouco as redes sociais. Então tudo era muito mais difícil, Ana e Raquel. Tudo era muito mais difícil. Era a gente ir pra rua para panfletar, botar, colar cartaz em tudo. Era ponto de ônibus, era nos barzinhos, outros bares, enfim. Então tudo tinha sua dificuldade, que hoje não tem, a partir do momento que a gente pega um celular, faz um fly, faz um post, vai em frações de segundo para 300, 500, 1.000 pessoas, 1 milhão de pessoas, né? E nisso, quando surgiu o primeiro Festibar, foi daí, eu falei, cara, o maior prato, eu comecei a pensar, o maior prato vai ser essas pessoas. Então, dali começaram a surgir movimentos. Por exemplo, existe um movimento muito forte, que hoje nem tanto, já teve mais, né? Que é o Desmaio Público. O Desmaio Público é um movimento de poetas que surgiu no meu bar. O nome surgiu no meu bar de uma pessoa que era poetisa, desmaiou no bar, desmaiou passando mal. E deram o nome do coletivo através de um fanzine, através do César Rai, do Mondua Matos e do Eudes Pestana. Eles trabalhavam, o Eudes Pestana e o César Rai principalmente, trabalhavam na Embeleze, faziam as poesias no mimeógrafo da Embeleze e levavam para o bar para vender para as pessoas, dar para as pessoas. Até que aos poucos o Mondua Matos começou a participar, enfim, e o negócio cresceu de tal forma, o movimento, isso foi do lado poeta, né? Do lado do teatro, existia um cara aqui em Nova Iguaçu, que ele era de Belfort Roxo, chamado Eleci Ramos Filho. O Eleci era um grande visionário, um cara na área de teatro, começou a pedir para mim o espaço de dia para dar aula de curso de teatro. Aí começou a formar pessoas de teatro que começaram a se apresentar fazendo apresentações rápidas, sabe? Sketch lá no bar, na programação de sexta, de sábado, domingo. Os garçons começaram a entrar numa de começar a se apresentar cantando. Daqui a pouco, o Filipac, o Flávio Nakandakari, que é um grande artista, era, né? Artista plástico, quiseram o espaço para expor seu trabalho. Enfim, aí começou a surgir um movimento a ponto de ir lá pessoas interessantes como Flávio Venturini, Cláudio Nucci, Cláudio Zoli. Grande Otelo chegou a ir lá no bar, Kaique Ferreira, atores da época, enfim, pessoas, para você ver a importância que não era um bar de Nova Iguaçu, era um bar da Baixada e que viam pessoas do Rio de Janeiro. Até me arrepiou até hoje, Ana e Raquel, filho do João do Vale, Riva do Vale. Riva é uma pessoa muito descolada, produtor cultural. Riva estava em Nova York. Estava em Nova York, num bar brasileiro em Nova York. Olha para você ver. Para você ver o lance. O Riva lá em Nova York, existia o bar, ele estava lá em Nova York. E, morrendo de saudade do Brasil. Aí tava batendo papo com um cara. O cara morava em Ipanema. Aí você, pô, sou em Nova Iguaçu. Nova Iguaçu? Cara, eu fui lá em Nova Iguaçu, cara, num bar muito louco, cara. Um bar que o garçom subia no palco, cantava, daqui a pouco você pedia conta. Cadê o garçom? Enfim. Mas como é que era o bar? Cara, não sei, era de um grandão cabeludo lá, que o cara tocava, Daniel Osbar. É isso mesmo, isso. Pô, em Nova York, olha que onda, a importância né, do cara marcar uma coisa simples, né? Mas, agora, você está falando aí, né, sobre essa questão dessa divulgação, isso na década de 80, 90. Sim. Não existia, como você mesmo disse, essa questão das redes sociais, da internet e tal. Eu queria que você, que vivenciou
aquela época e que vivencia hoje como não só como cantor, compositor, intérprete, produtor cultural, queria que você falasse um pouquinho da diferença desse trabalho dentro da cultura numa época sem internet e com internet, e queria que você também, junto a isso, dissesse pra gente como é que você vê a valorização desse trabalhador cultural. Se você acha que hoje as possibilidades e a valorização são maiores ou menores do que naquela época. Naquela época, tipo assim, eu acho que foi tudo, olha bem, como eu falei, né, foi em 89, a primeira eleição, nós estávamos saindo, tinham requisitos ainda da ditadura militar, né, existia, falar cultura sempre foi vista pela a ditadura militar como algo subversivo, então não existiam tantos produtores, não existiam pessoas que faziam acontecer. Existiam artistas, mas dificuldade de pessoas para produzir, para as coisas acontecerem. E quando acontecia de forma mambembe, e nem tanto profissional. Porque as coisas aconteciam no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro ainda era a capital cultural do país. Como até hoje é, entre aspas, né? Mas era a capital cultural do país. Forte. E a Baixada Fluminense Nova Iguaçu era tida como cidade dormitória. Aquela cidade que as pessoas moravam aqui e trabalhavam no Rio. Chegavam de noite e não podiam curtir, ou não tinham tempo de curtir, ou não se dava esse tempo para poder curtir o Teatro Arcádio, ou qualquer outra coisa que estivesse acontecendo. Para você ver, você pode achar até brincadeira, mas uma das coisas que aconteceu naquela época, nos anos 80, existia no Calçadão do Nova Iguaçu a barraca da poesia, duas pessoas, que era o Colinha, o Edir, que ainda hoje é um grande poeta que lança livros, aquela coisa, da turma do Moduan, da turma das antigas, junto com o Tadeu, uma barraquinha de cultura que eles vendiam seus livros, fanzines, no Calçadão de Nova Iguaçu. E um belo dia eu comecei a me inteirar nessa questão cultural, recém-casado, andando pelo calçadão, vendo aquela poesia, eu gostava de música, e os caras começaram a me conhecer, e eu conheci os caras. E hoje, tanto os dois são pessoas, meus parceiros de longas estradas, são pessoas guerreiras. Então não existia muita coisa acontecendo. Aí, logicamente, também não existiam muitos produtores. Né? Tinha o espaço do CREA, onde no Instituto de Educação, que era um espaço livre, que existia algumas peças de teatro, algumas coisas, mas muito ainda juvenil, pessoas que estavam descobrindo tudo. Né? Aí você faz essa comparação desse período, dessa dificuldade toda, onde a gente, para fazer uma divulgação, tinha que era panfleto e cartaz colando de lambe-lambe pela cidade. Hoje a gente vê essa facilidade. Hoje existe uma política que não existia, porque a gente estava saindo da ditadura. Existe uma política cultural, ainda está começando a ter uma efervescência no país, de uma forma, né, de políticas públicas, coisa que não existia. Né? Hoje existem determinados editais, coisas que nesse período era balcão político. Eu vou a uma secretaria, por muitas cidades não tinha um caráter de uma secretaria de cultura, e as pessoas não entendiam qual era o seu papel dentro da cidade. Nem existia cidade, muitas cidades não existiam nem secretaria de cultura. Era um departamentozinho simples acoplado à Secretaria de Educação. E essa luta, eu vivenciei muito essa luta de querer ter uma secretaria da cidade. E você foi gestor, né? Você foi gestor. Você não trabalhou só com a política pública no que diz respeito mais à construção de ações e tal, na ideologia. Você trabalhou executando, né, na prática. E essa sua experiência dentro dessa gestão, como é que foi? O que te enriqueceu aí? O que te trouxe de valorização para essa área cultural? Sim. Foi um momento de construção de políticas públicas. Então, foi um momento, quando eu entrei na secretaria, a gente tem que desmistificar um pouco a questão do que a cultura não é só evento. Né? A cultura não é só evento, a cultura tem um patamar muito maior, uma leitura muito mais universalizada do que só eventos. No período que nós entramos na Secretaria de Cultura, existia o Plano Nacional de Cultura. Esse Plano Nacional que tinha que ser feito, existiam os elementos que tinham que ter conferências, né, nacionais, tinham que ter conselhos de cultura, tinha que ter um plano nacional de cultura. Esse plano que hoje existe, que é desse dinheiro que vai para Paulo Gustavo,
desse dinheiro que vai para outros editais, como o Aldir Blanc, né? Então, tipo assim, naquele período não existia nada disso. Não existia nada disso. Então, Nova Iguaçu foi a primeira cidade, foi na gestão que eu estava, que nós formamos o Conselho Municipal de Cultura, legitimado, enfim, pelo Estado e pela Federação. Existiu um fundo de cultura e existiu conferências para a gente formar tudo isso. Então, nós fizemos conferência no quilômetro 32, em Tinguá, em Austin, em Morro Agudo, em Vila de Cava, nós fizemos conferência em Miguel Couto, várias conferências para explicar para as pessoas, para os artistas, entender o seu papel e começar a participar do processo cultural da cidade. Foi ali que nós começamos a tomar algumas ações, como descentralizar a questão cultural da cidade. Por exemplo, Nova Iguaçu sempre foi voltada para o espaço cultural Silvio Monteiro, né? Como se fosse referência. Ótimo, bacana. Só que a gente começou a implementar certas coisas fora desse eixo, no quilômetro 32. Hoje a gente tem céu, né? Onde tem o céu, Miguel Couto, em Tinguá. As pessoas se ligam no artista, né? Mas a gente sabe que tem uma vasta composição para o artista estar ali. Você tem o hold, você tem o pessoal do backstage, você tem o pessoal da produção, você tem o carregador do som, o locutor, você tem um monte de coisa. E essa questão que você falou aí de descentralização me remete aqui ao nosso Festival de Artes que você participou, né? Que a FENIG, enfim, tocou aí junto com alguns parceiros como a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Turismo e outros parceiros da Prefeitura, né? A Prefeitura fez essa realização através da FENIG, que foi uma experiência muito boa pra gente como profissional, né, Ana? Foi. A gente que participou ali, né, foi uma fazendo a gestão. Fantástica. Foi. A gente vivenciou um pouquinho isso e essa importância da descentralização. E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, você que participou do festival e que, enfim, participa de outros editais, como o Aldir Blanc, Paulo Gustavo e tantos outros. A gente estava até conversando aqui, tem a FUNARG, tem o SESC, tem, né, uma série de editais que hoje são oferecidos aí de uma forma até mais democrática e ampla, pensando também nessas oportunidades e nessa descentralização. Queria que você falasse um pouquinho para a gente dessas experiências, né, que existem, o que você acha que você tira de melhor nisso aí, nesse trabalho de descentralização e de oportunidades, ampliação de oportunidades. Sim. Só vamos reviver aqui, já que o Daniel vai falar sobre o Festival de Artes, a gente vai mostrar um pouquinho do que foi o Festival de Artes, a apresentação do Daniel Guerra. Tem aí? Tem aí, rapaz, aí. Essa produção, hein, gente? Olha, o Festival de Artes foi uma coisa tão intensa, tão emocionante para quem trabalhou, para quem viveu, para quem curtiu, né? E para quem se apresentou, né? Que a gente fica com essa memória, né? O Bebeto daqui a pouco vai botar aí para a gente assistir esse vídeo fantástico lá do Festival de Artes. E a gente fez todos os eventos integrados, né? Olha aí, ó. Eu gosto desse cara. Sobe o som. Roda aqui, melhor que o seu poder é proibido cochilar, é proibido cochilar, é proibido cochilar, é proibido cochilar, olha só, sua desce, está ganhando dinheiro, é bom dinheiro. Ei, coisa boa. Muito bom. E você vê ali uma coisa legal, assim, você viu criança, você viu pessoas de todas as idades, curtindo aquele momento, né? Aquele espaço ali, aquela música. Isso é coisa muito boa. E aí eu queria que você me respondesse. Raquel, eu vou falar uma coisa pra você. Tipo assim, todo cidadão, né? Cidadã que numa cidade, ela tem direito a ter acesso à questão cultural. Ela paga imposto.
Então o imposto é para quê? Logicamente, é taxa de limpeza, taxa de luz, taxa disso, aquela coisa toda. Mas as pessoas têm que colocar isso em pauta, que a questão cultural faz parte desse universo. Do lazer, do entretenimento. Do lazer, do entretenimento, da arte, das pessoas começarem a entender. É um direito constitucional, Constituição. inclusive. E desmistificar um pouco também que artista não é só aquele que está na TV Globo ou nas grandes telas. O artista pode ser o pai do Joãozinho da escola, o artista pode ser o pai do Pedro da escola, que é morador dali da comunidade, pessoas da comunidade. Então, a partir do momento, eu acho que esse trabalho que a Secretaria, a FENIG, principalmente a FENIG, né, junto com a Secretaria de Cultura de Nova Iguaçu, faz de querer descentralizar essa questão cultural, eu acho tamanha importância. As pessoas, às vezes, cara, estão nessa região, uma região mais distante, eu não sei onde foi esse principalmente, mas tiveram os outros. Por exemplo, eu toquei... Esse foi Feira Iguaçu, Rua Getúlio Vargas, no Sim. centro de Nova Iguaçu, na festa de São São Jorge, Ah, tá. dentro do Festival de Artes, tudo junto com Mas teve um que eu toquei, Samambaia? Marambaia. Desculpa, Marambaia. Foi muito Que eu toquei em bom. Marambaia. Cara, e eu vou te falar uma coisa pra você. É bacana, no centro, é um público. Muitas desse público aí Sim. já me conhece, já conhece o Pimenta do Rio, até porque o Pimenta tem uma historinha já que a gente vai conversar depois, né? Já tem uma historinha bacana na cidade, na região, no estado, enfim. Agora, eu tenho a mesma satisfação de estar tocando aqui no Centro Nova Iguaçu, nessa festa, como tocar lá em Marambaia, para as pessoas mais humildes, que a gente vê que as pessoas que são moradores dali são pessoas simples com suas roupas, normais, que são moradores, que é tão carente, sabe, desse tipo de ação. Então eu dou tanto valor, até mais, a acesso a lugares como esse, porque chega até as pessoas, aí as pessoas começam a ter uma relação e entende o papel do poder público, começa a entender um pouco mais o papel do poder público, começa a entender que isso é importante para eles. Se o poder público não levar, sabe, então vai passar em branco, para eles isso não vai existir. Quando começa a existir e se criar um hábito, uma cultura de existir constantemente, aí que as pessoas vão querer toda hora. Então eu acho que é importante esse papel de descentralizar, como é importante demais o papel da FENIG, tendo essa leitura, junto com a Secretaria de Cultura, tendo essa leitura para esse tipo de coisa. Eu, particularmente, fiquei muito feliz de estar participando desse projeto. Eu e os meninos da banda, enfim, nós ficamos muito felizes que a gente via nos olhos das pessoas. E não tem nada mais, não é cachê. Não é cachê. Logicamente, isso nos sustenta, né? Ok? Mas não é o cachê. É a alegria das pessoas. É você poder tocar com tua música, cantar músicas autorais, sua, que fale. Ali em Marambaia, principalmente, você perto de Tinguá, faz parte daquela região. Sim. Quando eu cantei a música Tinguá, a pessoa, essa música é minha, essa música é minha. Que isso, sabe? Essa questão do pertencimento. Se identifica. Aí começa a se identificar o sentimento de sentimento de pertencimento. Cara, eu quero cantar uma música para minha terra, para o meu lugar onde eu vivo. Que bom que essa né? descentralização traz isso, né? Que esse trabalho fortalece. E eu acho assim que é uma coisa muito importante também que eu vi como participante, né, desse desenvolvimento do Festival de Arte, é o quanto a gente via nos jovens, né, a vontade de os jovens que já fazem arte, permanecer na arte, e os que não fazem arte, né, quererem ingressar nisso. Né? E assim, foi um festival que teve várias vertentes, né? A gente trabalhou com artes cênicas, com artes visuais, com música, teatro, esquete. Vi. Folia de Reis. Folguedos. Poxa, que legal a gente ver aquele pessoal resgatando o sentido e o valor daquele trabalho dos foliões ali, da Folia de Reis, daquele pessoal que faz os palhaços e tal, aquela coisa toda, né? Os cambalhotas, uma coisa que muita gente nunca viu. Exatamente. Né? E isso tudo em Jardim Nova Era, Jardim Paraíso, Miguel Couto. Muito legal. Eu tive a oportunidade de fazer algo parecido na época, quando fui gestor, mas foi só de música. Foi de música, não foi tão abrangente como agora a FENIG fez, né, com esse festival, com o Festival de Artes.
Foi na época, foi só com música e foi dentro das escolas. Ana e Raquel foi muito legal, porque, tipo assim, como eu acabei de dizer para vocês, que a gente tem que desmistificar que o artista é só aquele que é global. Aquele que está no jornal, aquele que toca no... Enfim, artista em tudo que é lugar. Cabe a gente respeitá-lo e entender o seu papel como artista de interferência naquela localidade. Foi selecionado num certo período, não foi um edital, mas foi a seleção dos artistas que estavam tocando na cidade, e a gente começou a levar para dentro das escolas, falando um pouco, um pequeno podcast daquela época, sobre a atuação dele, quem era ele, para os alunos da escola conhecerem aquela pessoa, aquele artista. Então foi tanto como o festival de hoje, naquela época, foi muito importante, porque o artista se identificou com a criançada, começou a cantar suas músicas próprias, algumas conhecidas, logicamente, para tentar intercalar, mas a relação dos alunos respeitando, para tentar quebrar esse gelo, essa leitura que o artista é aquele. Nós fizemos um levantamento com a escola, quem era os pais dos alunos que tinha essa aptidão, tanto musical como outra. E no dia da apresentação, ele ia junto e a gente apresentava. Rapaz, imagina o aluno, o pai dele indo na escola e as pessoas batendo palmas pro pai dele. É uma coisa assim muito legal, que eu acho, uma sugestão aqui para Raquel, para o Miguel, enfim, de pensar só... Vamos anotar aí, Miguel Ribeiro. Miguel Ribeiro, presidente, que está fazendo um trabalho muito bacana, por sinal, muito expressivo. Então, pensa nisso, Raquel, leva isso pro Miguel. Quem sabe, a próxima edição do Festival de Artes, quem sabe, né? Dentro das escolas. Já tem uma... alguma já costura. tem alguma isso. Porque... Já spoiler, não pode dar spoiler não, né? Mas você sabe que isso é muito importante, porque assim, a gente entende a música, pelo menos eu, né? Que, enfim, entender a música como ferramenta para essa construção da sociedade, porque a música ela não é só hoje dentro das escolas um instrumento para se trabalhar o cognitivo, porque trabalha, né? Já existem pesquisas, enfim, que mostram que a música ela tem uma contribuição para o desenvolvimento cognitivo da criança, né? Cerebral, usa a questão do raciocínio lógico, o ritmo, incrível. E eu aqui daqui a pouquinho eu derrubo assim. Empolgação. Mexendo com as mãos. Agora, assim, mais do que isso, não é só essa questão. É a questão também, tem a questão da letra também, que traz a história, né? Claro. Mas é a questão, assim, daquele momento daquela sociedade. É uma identificação de crença, é uma identificação de raça, é uma identificação cultural muito grande que ajuda aquela sociedade, aquela comunidade a desenvolver, né? Refletir. E isso é uma ferramenta mesmo de contribuição para a construção cidadã, né? E esse trabalho, aí eu sou muito apaixonada por música, então trabalhar música dentro das escolas dessa forma é excelente, é uma coisa isso assim é um projeto, né? De um programa que pode ser feito. Tem uma coisa muito também que eu acho que em Nova Iguaçu é uma proposta também. Em Mesquita tem. E como você começou a falar sobre a importância da música, como a música fez a importância dentro da escola para mim. Foi na 6ª, na 7ª série que eu tive aula de música dentro da escola. E foi uma professora que me ensinou as primeiras notas musicais, o que era dó, o que era ré, o que era mi, o que era uma clave de sol. E aquilo foi fascinante, porque eu já tinha dentro de casa meus irmãos que eram músicos. Né? A minha mãe que regia a coral da igreja, mas não a escola para me ensinar, porque santo de casa não faz milagre, né? Ter um irmão músico não quer dizer muita coisa não, né? O universo do teu irmão é o universo dele, que às vezes pode até te ajudar, porém numa instituição te ensinar isso foi na 5ª, na 6ª série, no colégio Roberto Silveira em Edson Passos, que fazia Mesquita. Tanto que ele sabe exatamente o nome da escola. E tinha um auditório, que tinha um piano lá. E foi dali que eu comecei tinha uma senhora em frente à minha casa em Mesquita, que ela dava aula de piano. E piano era uma coisa meio burguesada, né? Piano é uma coisa meio assim. Aí eu falei, pai, eu vou querer estudar, paga. Aí foi meu irmão que começou a pagar e meus pais começaram depois a pagar a aula de piano, que foi ali que foi minha iniciação musical, junto com a escola. Então, quando eu
chegava na escola, eu tirava uma onda. Eu e o Ricardo já sabia, já estava estudando piano. Então, quando eu chegava, eu já queria mostrar dentro do auditório que tinha um piano lá, as primeiras coisas que eu estava aprendendo a tocar. Então, tipo assim, como é importante, sensibiliza nisso que você acabou, Raquel, de dizer. Eu só estou complementando o teu raciocínio. Prefeito, secretária de Educação, vamos abrir um concurso para músicos dar aula nas escolas municipais. Isso vai ajudar muito a sensibilizar, humanizar as escolas com a questão da música. Enfim, é um toque. Quem é que não gosta de música, Não né? é? Pois Todo é, mundo, de todos os gêneros, estilos. Exatamente. Exatamente. Eu ainda não consegui conversar com alguém que não goste de música. Uns dizem, eu gosto mais dos hinos evangélicos, outros do funk, do trap. Mas gosta. Mas gosta Mas de gosta. música, Mas não gosta tem de como. música. A música tá em Tá todos os lugares. Tá em todos os lugares. E agora a gente tem que se despedir do Daniel, que o papo estava Bom maravilhoso. demais, né? Mas eu queria que você deixasse uma mensagem, você como uma pessoa, um artista local, que hoje é referência, que enfim, dentro da arte aqui em Nova Iguaçu, principalmente da música, você é um cara bem sucedido, você ampliou seus horizontes, não só como cantor, compositor e intérprete, mas você foi para produção, você foi para gestão. Então você, com todo esse seu know-how, qual a mensagem que você deixa para quem está iniciando? Não pense e coloque em primeiro plano o dinheiro, o resultado financeiro. Faça tudo aquilo com amor, com perfeição, que o resultado vai vir naturalmente. Seja determinado, focado, não fuja da tua meta, trace metas com prazos, com dias, com ano que você quer crescer, fazer. E trabalhe nos seus sonhos. O complemento financeiro vai ser resultado da tua metodologia que você vai utilizar. Maravilha. Oba! A gente termina com uma palavra dessa e a gente tem uma, Raquel, dá a mãozinha. A gente encerra com o Miguel aqui, com os nossos convidados, sempre assim, de mãos dadas para essa corrente de bons pensamentos, boas energias e ótimas ideias Então, para a nossa maravilha. cidade. Raquel, vou mandar um abraço para o Miguel Ribeiro, presidente da FENIG, grande trabalho que está fazendo. Também para o Marcos Monteiro. Quando eu disse lá atrás sobre a questão da universalização da questão da cultura, que é muito mais do que show, o trabalho que está sendo feito pela Secretaria de Cultura, tem que ressaltar sobre a questão histórica do patrimônio. Né? Então isso para mim é uma importância igual também um show ou fortalecimento dos artistas da região. Você, Raquel, muito obrigado. Enfim, a você, Ana, obrigado pela oportunidade de estar aqui e falar um pouquinho da minha história. Obrigada a você. Obrigada a você, Daniel. E a gente vai ter também edição em áudio lá no Spotify do podcast da FENIG, além da edição em vídeo que vai estar disponível em várias plataformas, inclusive no nosso canal da FENIG no YouTube. A gente vai acompanhar aí toda essa programação e acompanha e podem repetir assistindo muitas e muitas edições do nosso podcast FENIG. Um abraço.